Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Um momento para refletir, entender e aprofundar temas que movem o mundo com especialistas convidados. Sabia que em outubro celebramos o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo? Pois é, uma data extremamente importante, já que apesar de ser uma condição genética rara, afeta milhões de pessoas em todo o mundo e traz desafios que vão muito além da estatura. Hoje o nosso programa é sobre inclusão, superação e a importância de enxergarmos além do tamanho. E para isso eu conto com a presença especial da Fran Borges, a Fran que é influenciadora e utiliza a internet, para difundir a causa, para lutar contra o preconceito também. Fran, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Franciele, mas todo mundo me chama de Fran. Eu tenho 26 anos, eu crio conteúdo para as redes sociais falando sobre moda, sobre beleza e compartilhando a minha vida como uma pessoa com nanismo, sobre a importância da acessibilidade, do combate ao preconceito, ao capacitismo. Além disso, eu faço faculdade de administração na URGS. Já há algum tempo, espero me formar ainda. E já realizei alguns trabalhos como modelo dentro da temática da moda inclusiva. É isso aí, mostrando que a gente tem que enxergar muito além do tamanho, muito mais do que isso. Agora também apresento para vocês a doutora Ida Vanessa Schwartz, a doutora que é presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica e um baita currículo, doutora? Então vou te pedir para se apresentar para a gente também, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, estou muito contente em estar aqui, agradeço o convite. Então, meu nome é Ida. Até vou contar uma historinha, Ida, porque o nome das minhas irmãs são Ada, Eda, Uda. E eu sou professora, então, de genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médica geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu coordeno o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Doenças Raras. E aqui eu estou representando, então, a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM, da qual eu sou presidente e que tem sede aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Acho que é importante a gente frisar isso. Antes de passar a bola para ti, eu vou perguntar para a doutora Ida, só para a gente entender um pouquinho e nos situar melhor, doutora, sobre o que é o nanismo. Eu sei que existem vários tipos de nanismo, Então eu queria que a senhora nos explicasse, assim, qual que é o tipo mais comum, o que vem a ser essa condição. Na verdade, esse termo nanismo, ele se refere a um grupo de condições, ele não é somente uma condição, são várias e várias mesmo, centenas eu diria, que se caracterizam pelo fato da pessoa que a apresenta ter baixa estatura. Então, assim, uma baixa estatura que eu diria assim, significativa, porque é óbvio que existem variações em termos de altura, mas são condições, então, que elas acabam sendo associadas a problemas de acessibilidade, porque a nossa vida diária ou a maneira com que a sociedade construiu vários de seus instrumentos, eu digo até assim, ruas, calçadas, cadeiras, mesas, esses instrumentos eles foram construídos pensando numa estatura, digamos, mediana, e as pessoas que acabam tendo essa condição que nós chamamos nanismo, a sociedade, os seus instrumentos, eles têm então que ser adaptados a essas pessoas para permitir então uma melhor inclusão. É importante dizer que é um grupo, mas que elas são genéticas, tá certo? E que são consideradas raras. Mas se a gente juntar todo mundo que tem, então, nanismo, as pessoas com nanismo, isso é um número relativamente grande, não é raro. Só para a gente ter uma ideia, logo no comecinho ali eu falei que apesar de ser raro, muitas pessoas enfrentam milhões, Isso. Uma coisa que eu tinha comentado logo quando eu conheci a Fran, Fran? Foi que é muito difícil a gente ter dados sobre nanismo, No Brasil, para a gente ter uma ideia, a gente tem cerca de 15 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE, mas para o Instituto Nacional do Nanismo, eles estimam que cerca de 65 mil pessoas no Brasil vivem com nanismo, mas não tem dado correto sobre isso, dado que afirma essa condição, porque infelizmente a gente não tem esse censo,
e com isso acarreta ali em falta de política pública, falta de dados, falta de informações, dificultando inclusive o trabalho da medicina. Fran, quero agora contar um pouquinho mais sobre a tua história, assim, porque eu sei que não é só tu que enfrenta, né, essas condições, e muito mais do que inclusão, a tua história também é de superação, porque a Fran, né, vive em batalhas aí nos hospitais e está sempre com um sorriso no rosto, mostrando que não é limitação, viu, gente? Talvez tenha ali um limite, mas é muito mais, é uma coisa que te faz ser única, né, Fran? Isso, bom. Eu venho de uma família que tem outras pessoas com deficiência. O meu pai, ele tem deficiência visual, meu avô era deficiente visual também. E o meu irmão, assim como eu, nasceu com nanismo. Nós nascemos com um tipo de nanismo muito raro, que não se enquadrou em nenhum dos tipos já existentes no mundo. Nós já fizemos vários estudos, já foi para fora do país e até hoje não se chegou a alguma conclusão, porque além do nanismo, a baixa estatura, nós nascemos com má formação em alguns órgãos internos. Então, meu irmão ele usou traqueostomia durante 15 anos, se alimentou por gastrostomia durante 5 anos. E eu nasci com com hidrocefalia, nasci com uma má formação na coluna, com um rim esquerdo sem função. E por causa de tudo isso, até aqui eu já precisei passar por 22 cirurgias. Sendo 2 delas no ano passado, na coluna, bem difíceis. Eu passei mais 120 dias no hospital. Então, eu sempre digo que a baixa estatura, mesmo que me cause problemas em relação à acessibilidade, ao preconceito, é o menor dos meus problemas, porque só quem convive com um problema na coluna, quem já passou por cirurgias na cabeça e cirurgias de coluna, principalmente 12 parafusos, sabe que não é fácil, mas eu acho que eu tenho um apoio muito forte em casa, então por isso que eu consigo passar por tudo isso de uma forma leve. Nem sempre eu consigo levar da melhor forma possível, porque eu sou um ser humano, mas eu sempre tento levar da forma mais leve, porque querendo ou não, independente da forma com que eu haja, eu vou ter que passar por isso. Não tem outra alternativa. Então, eu prefiro levar da melhor forma possível para que isso não prejudique mais ainda o meu emocional, enfim. E segue aí inspirando muitas pessoas, né, doutora? Sim. Porque bem como a Fran fala pra gente, né, que a questão física vai muito além, né, porque são as dores que trazem as dores emocionais, né, as dores físicas. Como é que a gente pode tentar dimensionar esse problema que é alguém que enfrenta uma doença, que já enfrenta ali a questão do diagnóstico, né, até chegar muitas vezes a um diagnóstico demorado? Eu acho que aqui nesse programa, como a gente está fazendo, a gente tem que ouvir muito a Fran, né, para aprender, porque é realmente, né, quem tem o lugar de fala que pode nos ensinar. Mas como tu falaste no início, é muito importante até em termos de políticas públicas que nós tenhamos aqui no Brasil melhores dados realmente sobre as pessoas com nanismo, né? Então, assim, é necessário haver mais pesquisas, mais investimentos na área para que a gente possa ter, medicamente falando, a gente usa esse termo epidemiologia, né? Que é a gente saber exatamente quantas pessoas são, quantos nascem por ano, quais são os tipos que são mais comuns aqui no Brasil, o que se precisa mais. A Fran contou, né? Às vezes não é só né, a questão da baixa estatura, tem outras complicações também. E que daí a gente possa planejar as linhas de cuidado, porque não existe no Brasil o que nós chamamos de linhas de cuidado para pessoas, então, que têm baixa estatura. Tem várias condições que têm essas linhas de cuidado, que tem o que nós chamamos de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no Ministério da Saúde, regularizando coisas de tratamento, e diagnóstico também, né? Eu achei bem interessante, tá, Fran? Posso fazer umas perguntas diretas para ela? Né? A Fran, pelo que eu entendi, né, Fran, ela é uma pessoa com nanismo, mas ainda não se sabe qual é o tipo de nanismo. A gente costuma dizer, em genética, né, que as pessoas que têm condições genéticas, elas
tem um caminho muito longo até chegar ao diagnóstico, que a gente chama de odisseia diagnóstica, né? Que é o tempo desde que começam os sintomas até ter o diagnóstico. Os dados mostram que, em média, esse tempo é 5 anos no Brasil, imagina. Mas tem as pessoas que permanecem sem diagnóstico, né? Que a gente chama assim de não diagnosticados. E que pode acontecer por uma série de fatores, desde um fator é que às vezes a ciência ainda não descobriu realmente qual é o gene, qual é a genética que está causando isso, né? Então, para encurtar esse tempo de diagnóstico, essa questão da odisseia diagnóstica e a pessoa conseguir receber os seus tratamentos, é fundamental, né, que os profissionais de saúde estejam mais atentos a isso e tenham mais nas suas universidades mais ensinamentos sobre condições raras. A gente falava aqui sobre as dificuldades, né, Fran? Eu lembro que quando a gente conversou, já faz um tempinho, né? O tempo passa, o tempo voa. A gente conversou sobre a falta de acessibilidade que tu enfrentava, inclusive na universidade, que naquele momento que estava chegando ao ponto de ter o teu espaço, né, o teu lugar ali, para te poder, de uma forma confortável, assim como todos têm o direito, tu também tem o teu direito, né, de poder aproveitar a aula ali confortavelmente, falando pelo menos no máximo que tu consegue ali, né. Tem a questão também dos vídeos que tu faz, que eu acho o máximo, gente, utilizar a internet para propagar e difundir conhecimento, porque até o termo, assim, a gente precisa se educar e entender que a gente vive num mundo com muitas pessoas diferentes. E ser diferente é praticamente normal, porque ninguém é igual a todo mundo. Todo mundo é diferente e cada vez mais a gente precisa buscar conhecimento, buscar e ter empatia também, né, para entender e poder conviver todo mundo bem, na mais perfeita harmonia. Como é que tu vem observando isso, Fran? A questão da acessibilidade, tu enfrenta muita dificuldade ainda? Como é que está a questão da universidade também? Bom, eu estudei a minha vida toda em uma escola pública e durante o período em que eu estudei eu usei uma mesma cadeira que era adaptada para mim. Então ela era um pouco mais alta, tinha uma escadinha ao lado para que eu conseguisse subir. E aí quando eu entrei na universidade, primeiro eu fui para uma universidade privada, eles demoraram 6 meses para fazer uma cadeira nova, enquanto isso eles usaram a mesma cadeira que eu usava na escola. A cadeira ficou pronta, eu usei acho que 6 meses, aí eu passei na URGS. Aí eu vim para a URGS, desde o período em que eu estudo na URGS, desde 2018, eu pedi que eu precisava da cadeira adaptada e do banheiro, que eu precisava que a pia fosse mais baixa para que eu conseguisse lavar as mãos. Veio a pandemia, daí atrasou, até que no início do ano passado, eles fizeram a cadeira. Olha quanto tempo. Fizeram a cadeira e fizeram a pia mais baixa. Só que aí nesse período eu fiquei afastada por causa das cirurgias e também foi acho que 2 meses antes da enchente. E a enchente, o único prédio da URGS, até onde eu saiba, que foi atingido, foi o prédio onde eu estudo. E lá se foi a cadeira. Nossa. Eu nem cheguei a conhecer ela. Ai, Fran. Aí depois disseram que tiveram que começar novos licitamentos para fazer uma nova cadeira e até agora eu não vi ela. E se eu me formar ano que vem, acho que eu não vou chegar a conhecer. E, no geral, tem muita falta de acessibilidade. Como eu disse, eu fiquei internada durante mais de 100 dias em um hospital aqui em Porto Alegre, um hospital privado, que a gente sabe que recurso tem. E lá também eu não tinha acessibilidade para lavar as mãos. Eles colocaram depois um tabladinho, mas eu não alcançava o sabonete. Enfim, são várias coisas que, infelizmente, hoje ainda a sociedade não tem esse olhar de saber que a pessoa com deficiência precisa de acessibilidade, que pessoa com deficiência não é só o cadeirante. Como eu disse para ti, acho que na outra entrevista, quando se pensa em pessoa com deficiência, se pensa no cadeirante. Ah, fiz uma rampa, tá tudo certo. Lá, de vez em quando, se pensa na pessoa com deficiência visual. Daí fazem o piso tátil. Daí, nossa, agora já foi. Tudo maravilhoso. Estamos inclusivos. Aí, quando eu chego que eu vejo que tem um banheiro acessível, eu abro, eu dou de cara com o banheiro que é para pessoa
cadeirante, que tem aquele vaso mais alto, que não tem a menor condição de usar. Aí, por exemplo, em shopping. Em shopping eu não vou no banheiro PCD, eu vou no banheiro familiar, porque daí eu consigo usar o vaso e a pia. Então, assim, hoje em dia, como eu te disse, mesmo em instituições que têm muito poder aquisitivo, que têm uma condição financeira boa, infelizmente eles não pensam nisso e só se põe muito atrás, entrar na justiça e tudo mais. Mas é bem difícil. E só para a gente ver, né? A gente fala aqui de uma cadeira, mas é só para a gente ter uma noção. Imagina você aí na sua casa, escolher um sofá, escolher uma cadeira para poder comprar, para poder ficar confortável, assistindo a TV Câmara, com certeza. Mas a Fran não consegue ter uma cadeira para poder sentar confortável e assistir a aula, para a gente ver. Esse é só um dos problemas, né, Fran? Antes de produzir o programa, enfim, eu estava pesquisando sobre os principais problemas que as pessoas com nanismo enfrentavam, até para a gente também poder entender a realidade dessas pessoas, né? E eu vi também a questão da infantilização, inclusive na roupa, né, Fran? Como é que a gente pode tentar entender esse problema, assim, tu que vive isso no teu dia a dia, como que é? Bom, a questão das roupas e principalmente dos sapatos, quando eu era criança, que eu comecei a ficar mais velha, chegar na pré-adolescência, e na adolescência para mim era um horror. Toda vez que eu ia na loja eu saía chorando, porque eu ia colocar o sapato, eu via, só tinha da Barbie, das princesas. Aí quando, um sapatinho com um saltinho desse tamanho, aí eu vou ver uma baita de boneca em cima, aí não tem condições. A roupa ainda é um pouco mais fácil, porque é mais fácil de adaptar. Mas, por exemplo, hoje em dia, as blusas eu consigo comprar na seção adulta, a maioria. As calças, às vezes eu compro na seção adulta, às vezes na infantil, mas aí tem que cortar metade da perna, dá quase para fazer outra calça. Os vestidos e roupas, assim, para sair, só mandando fazer. Sapato, eu quase que já desisti, né? Eu mando fazer as minhas botinhas e aí eu uso elas. E lá, de vez em quando, eu consigo comprar uma sapatilha que caiba direitinho no meu pé. Porque é muito difícil, porque além do fato do tamanho, tem a modelagem do pé. O meu pé ele é bem gordinho, bem altinho. Então, às vezes, no tamanho serviria. Mas aí, como o pé é muito gordinho, daí não entra. Então, são várias coisas assim. E hoje em dia eu sou mais... eu levo de uma forma melhor isso. Eu já tô mais velha, eu tenho 26 anos. Mas quando eu tinha ali meus 14 e 15, era assim uma tristeza. Por exemplo, nos meus 15 anos, a minha mãe queria que eu vestisse uma roupa de daminha. Eu disse, eu não vou vestir uma roupa de daminha. Aí mandamos fazer um vestido, coisa mais linda, nossa. Fiquei feliz da vida. Aí fui ver o tal do sapato. Eu disse, que a gente olha, né, quando faz 15 anos, aquele sapatinho, parece da Cinderela. Aí fomos mandar fazer. A pessoa me entregou um dia antes. Quando eu olhei para aquele sapato, eu quase morri de chorar. Eu disse, meu Deus, eu não vou usar. E usei porque é o que tinha, né? Mas aí depois eu consegui mandar fazer outros sapatos melhores. Mas eu tenho 2 botas que eu mandei fazer, um sapato de saltinho e 2 sapatilhas, acho. Porque é o que eu consigo encontrar. As roupas, então, hoje em dia é um pouco mais fácil. Eu consigo comprar, mas sempre é daquele jeito, né? Eu não posso comprar roupa um dia antes de ir no lugar. Eu tenho que comprar sempre com antecedência, que eu tenho que mandar na costureira para cortar metade, para cortar a manga, para ajustar. Então, seria muito bom se as lojas, se as marcas tivessem esse olhar de fazer uma roupa pensada para pessoa com nanismo, de ter, não sei se uma categoria na loja, perto das roupas adultas. Eu sonho que um dia as lojas se preocupem com isso. Inclusive, se quiserem fazer uma collab comigo, também estou aceitando. Pra gente ver, né? Por enquanto, não tivemos muito avanço. Pra gente ver a importância de atitudes como essa que a Fran tem, né? De ir lá, ir nos provadores das lojas e mostrar como é que é a acessibilidade lá, ou como não é a acessibilidade lá, né?
Mas agora, doutora, a gente falava um pouquinho sobre como a medicina tem avançado nos últimos tempos, né? E a senhora, como faz parte ali de sociedade, enfim, estuda muito sobre o assunto também. Queria entender como é que a medicina vem avançando, se ela vem acompanhando, porque cada vez a gente descobre outras doenças, né, doutora? Não só falando de doenças raras, mas são várias condições também. A genética, ela evoluiu muito em termos de métodos de análise do DNA, né? Porque os genes que nós temos, eles estão nos nossos DNAs, né? E eu falei nossos, porque a gente tem DNA em todas as partes do corpo, em todas as células, né? Então, por exemplo, eu vou tentar falar temporalmente, assim. Em 1990, a gente não sabia onde estava o gene que, quando tem uma mutação, causa fibrose cística, por exemplo. A fibrose cística foi uma das primeiras condições, ali no início dos anos 90, onde se descobriu aonde que estava no nosso genoma esse gene. E saber qual é o gene, saber qual é a mutação que a gente tem no gene e que leva a uma condição genética é bem importante, tá? Entre outros, porque hoje em dia a gente já tem terapia gênica para algumas doenças, tá? Algumas condições. Então, o que aconteceu? Hoje em dia é muito mais fácil a gente ler esse genoma, a gente analisar esse genoma e encontrar qual é o gene que está afetado e qual é a alteração que levou à condição genética. Então, é impressionante a evolução em relação a isso. Isso, então, tem possibilitado, né, que se confirmem doenças que antes não eram diagnosticadas, né, e que a gente possa também fazer aconselhamento genético para as famílias. Então, isso eu estou falando em termos de diagnóstico, tá? Mas em termos de tratamento específico se melhorou, e eu acho bem importante a gente, assim, tentar sempre não ter uma visão assim capacitista das coisas. Mas hoje em dia tem já alguns tratamentos bons, que eu digo tratamento bom porque às vezes nem todo tratamento é bom, né? Às vezes ele é mais ou menos, não funciona 100%, e que ele ajuda as pessoas daí a terem uma melhor qualidade de vida. E a gente vai acompanhando tudo isso, né? Mas quero convidar vocês agora para a gente fazer um rápido intervalo comercial, mas continuem comigo porque a gente volta a falar sobre nanismo, inclusão, superação no segundo bloco. Então, a gente volta em seguida, né? Vamos para um breve intervalo comercial, mas continue ligado aqui na TV Câmara porque hoje o nosso assunto é combate ao preconceito contra as pessoas ali que têm nanismo. Então, fique ligado aqui na TV Câmara. Fazer o pré-natal pode prevenir inúmeros problemas e garantir a saúde e o bem-estar da mulher e do bebê. E o pré-natal se torna ainda mais valioso quando a grávida tem pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é um descontrole da pressão arterial. Ela é mais comum no terceiro trimestre de gestação. Quando tem pré-eclâmpsia, a mulher pode ficar bastante inchada, aumentar o peso e forte alteração na pressão. E se evoluir para eclâmpsia, os sintomas são ainda mais graves, como convulsão e coma. Gestantes com diabetes, pressão alta, lúpus, obesidade, que estejam na primeira gestação, gestação de gêmeos ou com mais de 35 anos, têm mais chances de desenvolver a eclâmpsia. A dica é consumir pouco sal nos alimentos e descansar bastante, além de controlar a pressão arterial. Não deixe de ir às consultas de pré-natal e seguir as recomendações médicas. Cuide de sua vida e da vida do seu bebê.
Olá, o TV Câmara Entrevista está de volta e hoje o nosso conteúdo é sobre saúde, né? A gente fala sobre nanismo. Para isso eu estou aqui com a influenciadora digital que utiliza a internet para divulgar a causa e lutar contra o preconceito, a Fran Borges, que já está aqui conosco. Também está conosco a presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, doutora Ida Vanessa Schwartz. Então, a gente falava no primeiro bloco sobre o que é o nanismo, sobre como que tem sido a vida de quem enfrenta, né, essa condição, esse grupo de condições, como a doutora nos falou. E é importante também a gente falar um pouco sobre tentar encontrar soluções para isso, né, Fran? Então, começo contigo agora para a gente entendeu já um pouco do problema, a gente teve uma noção de como são as dificuldades que tu enfrenta, mas o que tu acha que poderia minimizar esses problemas? Eu acredito que ter um olhar sobre a falta de acessibilidade, que são várias coisas, desde pegar um elevador e não alcançar no botão, desde não conseguir lavar as mãos quando vai ao banheiro, não conseguir alcançar uma maçaneta, quando vai para a universidade, para a escola, não ter um local adequado, porque essas coisas, com o tempo, podem ir prejudicando a coluna de pessoas que têm nanismo, ficar em uma posição que não é a adequada. Então, eu acredito que ter esse olhar sobre a importância da acessibilidade, sobre o combate ao capacitismo, lembrar que pessoas com nanismo são pessoas como todas as outras. Eu acredito que antigamente tinha um olhar de que pessoa com nanismo era um ser mitológico, ou alguma coisa do tipo, mas não, nós somos pessoas como todas as outras, nós podemos trabalhar, estudar, ter família, enfim, ter uma vida normal como todas as outras pessoas. Só que para isso a gente precisa que a sociedade, que os governantes olhem para nós e nos dê a acessibilidade, e porque sem isso é muito mais difícil. Eu digo, por exemplo, na universidade, quando os meus colegas começaram a estudar, eles só começaram a estudar, eu não. Eu comecei a estudar, eu tive que pedir uma cadeira, que até hoje não veio. Tive que pedir uma pia para conseguir lavar as mãos, que até hoje também não veio. Então, são várias coisas que é uma constante luta. Além de todos os problemas de saúde, as cirurgias, enfim, a luta sempre é constante para buscar acessibilidade e para combater o capacitismo o quanto a gente consiga. Luta para existir, né, Fran? Exatamente. Doutora, em relação a senhora que tem essa questão da medicina, né, que tem esse olhar muito mais amplo sobre o que acontece ali, o que a senhora acredita que poderia tentar diminuir esses problemas? O que falta ainda, doutora? Inclusive para facilitar o trabalho da medicina, para que ela possa ser feita. Primeiro, eu acho que a Fran colocou super bem, né, que a questão toda em relação à inclusão e à acessibilidade é que, na verdade, a sociedade tem que modificar o seu olhar e fazer as suas modificações, tá? A gente está exercendo o nosso papel aqui de cidadãs, né? Então, assim, mostrando o que está acontecendo e tentando pressionar, mas é uma coisa que toda a sociedade tem que se adaptar e se adaptar a todos, né? Então, não só a maioria, tá? Eu acho que isso é bem importante. Em termos, assim, mais da questão da medicina e da ciência também, eu trago aqui a questão da ciência, porque quando a gente fala de condições raras, de novo, assim, a maioria delas, elas não têm um tratamento específico, tá? E a maioria delas, como eu já falei, a gente não tem bons dados estatísticos aqui no Brasil, né? É necessário um investimento, né, dos governantes nessa questão de produção de ciência para condições raras. Porque eu vou trazer uma coisa aqui mais para a gente pensar, né? Como os recursos eles são escassos, tá? Às vezes a tendência é se usar os recursos que se tem para combater, essa palavra assim, combater, né? Condições mais frequentes, e aí as condições raras acabam sendo mais esquecidas, mas não pode ser assim. A gente tem que fazer as coisas de uma maneira que haja recursos, né, para pesquisa, para acessibilidade, para
mesmo para alimentação, tá? Tanto para coisas que são frequentes quanto para as que são raras também. E a gente fala também, Fran, um pouquinho sobre a questão da vida de quem vive também contigo, né? Dos teus familiares. Até quero saudar a presença da tua mãe, que está aqui conosco no estúdio. Está sempre te acompanhando, inclusive Sim. tua mãe, né, Fran? E que também teve que parar a vida dela, imagino, né? Para cuidar de ti, do teu irmão. E que bom que ela pôde, né? Porque tem muitas famílias que enfrentam também essa dificuldade, que não conseguem, enfim. Como é que é para ti ter essa rede de apoio, ter a tua mãe sempre contigo? Fala o nome dela também pra gente, vamos mandar um abraço pra ela. Bom, um beijo pra minha mãe Eliane, meu pai Cléo, se estiver assistindo, meu irmão Felipe, depois ele fica com ciúme. Bom, eu digo que eu tenho muita sorte que eu nasci em uma família que, além de eu ter dentro de casa o exemplo de outras pessoas com deficiência, sempre me incentivaram e me mostraram que eu poderia estudar, que eu poderia trabalhar, que eu poderia ser uma pessoa feliz, mesmo com uma deficiência, que seria mais difícil, como é, mas que não seria impossível. Então, como eu falei, meu irmão ele também nasceu com nanismo, ele já passou por 17 cirurgias, eu acho que é isso, eu já me perdi um pouco na conta, e eu já precisei passar por 22, então eles sempre estiveram comigo, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, principalmente no ano passado, que foi uma luta. Foram 120 dias de internação, então todos os dias eles estiveram comigo e foi essencial para que eu conseguisse passar por tudo, porque assim como não foi fácil para mim, não foi fácil para eles. Então, graças a Deus, hoje a vida está um pouco mais tranquila, não como eu esperava, né? Porque eu fiz a cirurgia para melhorar e acabou piorando, mas enfim, já aconteceu. Então, eu fico feliz de hoje poder ter voltado à faculdade, tá voltando aos poucos as minhas atividades e ter ele sempre ao meu lado é fundamental. Doutora, agora falando um pouquinho dessa história também, né? A gente conhece a história da Fran e se emociona, né? Mas eu também me emociono muito com quem decide fazer medicina. Sim. Eu conversava com a doutora antes de a gente começar o programa sobre como é complexa essa parte da genética também. Sim. E o quanto deve ser difícil, porque é muito aprendizado, é muita coisa nova para se descobrir. E tem que estar sempre em constante aprendizado, sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, né, doutora? O que te fez buscar essa parte da medicina, essa parte da ciência, né? E por que é importante que as pessoas voltem o seu... A senhora, como médica, volta o seu olhar para os seus pacientes, mas eu acho que todo mundo pode voltar um pouquinho o seu olhar, né, para toda a sociedade, ter um pouquinho mais de empatia. Sim, a tua pergunta é bem legal. Então, assim, ó, eu sou um pouquinho, talvez a minha história seja um pouquinho diferente da maioria, assim, das pessoas, porque eu sempre quis fazer genética, só para você saber. Eu tinha dúvida no início se eu ia fazer medicina ou se eu ia ir para a área da genética, mas eu sempre achei interessante sim, e sempre gostei, tá, de entrar em contato com a diversidade. Então, eu acho que isso é uma das coisas que me levou sempre a ter um encantamento pela genética. Eu sou do interior, eu sou de Cruz Alta, para dizer, e sou também assim, filha de professores. Eu não venho de uma família de médicos, então toda a questão da minha construção como profissional, ela também foi bem suada, tá, assim. E exigiu bastante esforço, saí de casa muito cedo, com 16, 17 anos, para vir aqui para Porto Alegre estudar sozinha, né, naquela época. Mas a gente se dedica muito, é verdade, tá? É uma profissão que exige bastante, mas que tem os seus momentos, que não são os momentos, digamos, felizes, às vezes a gente tem que dar más notícias. Mas, na verdade, o encantamento, o que a gente tem de retorno é a gente ver o quanto a gente pode ajudar e estar junto das famílias, ajudando-as, de novo, a dar a melhor qualidade de vida que é possível, né? E ajudando a mudar o mundo nesse sentido.
E trabalhamos para isso, né? Tá. Seguimos com esse sentimento, com esse pensamento. Mas já chegando quase no finalzinho, né? O tempo voa. Quero deixar um espaço também para vocês poderem deixar um recado final para quem está nos assistindo. Fran, começo por ti. Quero te agradecer primeiramente. A gente conseguiu trazer a Fran, mesmo com todas as limitações, né? Fran, a questão das cirurgias, mesmo com o teu andador, tu fez questão de vir e participar conosco, claro, com a ajuda da sua mãe que está aqui nos acompanhando também. Quero te agradecer. Quero dizer que eu fico muito emocionada cada vez que eu vejo um vídeo teu, porque eu fico pensando em quantas pessoas se inspiram através do trabalho que tu faz. Eu que agradeço o convite. Então, a minha mensagem é que para que as pessoas conheçam mais sobre a causa da pessoa com nanismo, eu acho que atitudes como essas são fundamentais. Busquem saber sobre a falta de acessibilidade, sobre o combate ao capacitismo. Busquem se educar, porque eu acredito que ninguém nasce sabendo tudo, mas hoje em dia tem muita informação, tem informação na internet que a gente pode buscar, pode aprender com pessoas que sintam na pele o que é ser uma pessoa com nanismo. Então é isso que eu tento fazer nas minhas redes sociais. Então fica o convite para me seguirem. E, enfim, é isso. Eu espero que essa conversa abra mais portas para que as políticas públicas para pessoas com nanismo aumentem e que a gente consiga cada vez mais aumentar a acessibilidade e diminuir o capacitismo. Tomara que ano que vem, quando a gente fizer esse programa de novo, a gente fale sobre notícias boas, né, Fran? Amém. Doutora, também quero abrir esse espaço para a senhora se despedir. Quero te agradecer porque a gente sabe que a agenda de médico é disputada. Sim. E a doutora também conseguiu participar conosco aqui mais uma vez. Então tá, eu gostaria de agradecer novamente o convite. Eu sempre me emociono quando eu participo. Quero dizer para a Fran que já vou te seguir, tá? Ganhou uma seguidora. Mas eu acho importante, assim, só ressaltar algumas coisas que a Fran disse. Primeiro, que as pessoas com nanismo não se reduzem ao nanismo, né? Elas são seres humanos como qualquer outro ser humano e que a gente tem que tentar olhar. Tu falaste isso. Além da questão da baixa estatura, né? Então, assim, todo o potencial que tem, imagina, ela vai ser administradora, ela já é influencer. Enfim, assim, vamos empregar pessoas, então, que têm nanismo, né? As potencialidades são várias. Eu tenho uma aluna, para vocês saberem, que também tem baixa estatura e que ela é nutricionista, vai fazer mestrado, doutorado, então o mundo está aí, né? A gente só tem que ajudar, né? No sentido de tornar isso acessível para essas pessoas. Não é o tamanho que vai dizer se a nossa história vai ser grande ou não, né, doutora? Exatamente. Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês duas, né, por participarem conosco. Foi um ótimo programa, tenho certeza, sim, que vai abrir possibilidades para cada vez que a gente discuta mais sobre isso, né? Então, muito obrigada. Então é isso aí, né, gente? Hoje a gente falou sobre nanismo, combate ao preconceito, a importância de a gente incluir, de ser mais empático, né? E não é uma coisa só para a gente fazer em outubro, não, é para a gente fazer o ano inteiro. Então, muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais. A gente volta na próxima semana com novos assuntos para debater com você. Até lá!